Pastor Gilmar, fala a glória de Deus. Motivo de muita alegria para estar aqui nessa tarde, falando da palavra do Senhor. Eu quero falar com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 2, esse texto muito conhecido dos irmãos, fala poderosamente nos nossos corações no dia de hoje. Vai falar assim: e ao terceiro dia fizeram as bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos às bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos dizer. Essa palavra aqui diz, no versículo 5 fala: sua mãe lhe disse aos empregados: fazei tudo que Jesus vos dizer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado por estarmos aqui para o Evangelho de João, um homem que estava presente diante desses acontecimentos que a Bíblia relata, porque o livro foi escrito pelo teu próprio nome, o nome dele, João, e nada melhor do que ouvir uma mensagem de uma pessoa que estava lá presente, de uma pessoa que viu tudo e relata isso pra gente na tarde de hoje. Isso nos dá o nome de onde o lugar que foi acontecido, o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Mas o primeiro capítulo de João vem mostrando a identidade de João, querido. João vem falando sobre Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Criador, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. O apóstolo João vem falando toda a identidade de Jesus, dizendo todas as qualidades dele, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreenderam. João vem falando todo o relato de Jesus, sobre a vida de Jesus. Esse é o primeiro capítulo pelo qual João vem detalhando. Agora chega no segundo, Jesus está prontinho para cumprir a sua missão, o seu primeiro milagre, que cada um de nós já sabemos diante da palavra de Deus. Isso é muito claro para mim e para você, irmão, a gente saber todas as coisas que a Bíblia ela relata para cada um de nós. E é muito fácil para mim e para você hoje estar cumprindo a vontade de Deus, porque nós temos tudo escrito diante da palavra de Deus, irmão. Então, a partir do capítulo 2, Jesus está iniciando o seu ministério. De que forma? Dentro de um casamento. Ele foi convidado para um casamento, ele e seus discípulos, quando chega no casamento, a mãe dele já está lá, Maria já está lá. E, diante desse acontecimento, o Senhor Jesus Cristo, ele aceita esse convite, claro, para ir para uma festa. Chegando nessa festa, querido, a gente vai ver esse milagre. De que forma? De que forma esse milagre acontece? A Bíblia fala que a festa ali dos judeus, ela demorava uma semana. Uma semana a festa acontecia. E diante da festa acontecendo, as pessoas chegavam na festa, ia procurando ali seus lugares, ia se incomodando. Jesus chegou. A festa já tinha o terceiro dia que Jesus chegava para essa festa. Jesus chega no terceiro dia, no civil e no religioso. E Jesus é convidado para essa festa para poder estar ali de uma maneira abençoando o casal e abençoando a festa. Porque Jesus, onde está, algo sobrenatural acontece. Onde Jesus está, algo sobrenatural acontece. De que forma algo sobrenatural? Acabou o vinho. Como é que eu vou levar agora alguma coisa para o meu filho comer? Acabou o vinho. E ela vem
e fala com Jesus: Jesus, infelizmente você chegou numa boa hora, mas acabou o vinho. Veja bem, Maria, ela foi diretamente o problema nas mãos de Jesus. Querido, tem muita gente que não sabe aonde ir e procurar resolver os seus próprios problemas por si mesmo. Não consegue. Nós temos que resolver o problema, dar na mão de quem sabe resolver o problema. Às vezes você tem problema familiar, tem problema financeiro, tem problema no relação do casamento, tem problema espiritual. Cada um de nós tem vários tipos de problema. E nós temos que saber, irmão, a levar o problema à pessoa que resolve o problema. Nós não podemos achar que nós podemos resolver todos os problemas da nossa vida. Claro que não. Os problemas, eles são resolvidos com aquele que pode resolver o problema. E os problemas que cada um de nós temos, ninguém vai querer resolver o problema de ninguém, querido. O teu problema tem que ser resolvido, solucionado com o quê? Com o próprio Jesus. E Maria chama Jesus e manda e pede ele, fala com ele: mestre, acabou o vinho, Jesus. Meu filho, acabou o vinho. E pedi, dar-se-vos-á. Mateus 7. Então, batei, a porta se abre. Então, tudo que tu pede com Jesus, você tem que ali estar recebendo aquilo que você vai, com a fé que você tem, você vai receber. Então, Jesus fala para a mulher, que era a mãe dele: mulher, o que tenho eu contigo? Irmão, com Jesus com 12 anos de idade, Jesus vai na Jerusalém, vai para a festa da Páscoa. E a festa demorava uma semana. Quando Jesus termina a festa, a mãe de Jesus, ela arruma as bagagens, vai e volta para Nazaré. Mas ela não dá conta que Jesus fica na festa. Jesus com 12 anos fica na festa. Depois de um dia de caminhada, ela volta para querer. Ela procura Jesus, não acha, ela volta para procurar Jesus. Depois de 3 dias, ela acha Jesus. Jesus estava no meio dos principais, dos sacerdotes, no meio dos homens mais eruditos, e Jesus estava ali ensinando aqueles homens, ficam impactados com a sabedoria de Jesus e com as respostas que Jesus estava dando para eles. Jesus muito inteligente. E a mãe dele fala: Jesus, pô, a gente estava te procurando e o que eu tenho a ver com isso? Jesus, mulher, que eu tenho a ver contigo? Cada um de nós, querido, quando está com a idade de adolescente, a gente segue a obediência dos pais. Mas Jesus agora está com 30 anos. Jesus agora dá a resposta para Maria e falando: o que eu tenho a ver contigo? Então, com 12 anos, ele voltou com as mães para Nazaré, com os pais para Nazaré. Mas aqui, com 30 anos, Jesus falou com ela, porque Jesus já não queria mais cumprir as coisas daqui da terra, querido. Você, quando é salvo, você, quando é liberto das coisas materiais daqui da terra, você agora, quando segue a vida espiritual na presença de Deus, você tem que cumprir aquilo que a palavra está pedindo para tu fazer. Você tem que seguir a palavra. Então, quando Maria falou com Jesus sobre o vinho que havia acabado, Jesus já não estava mais querendo ouvir a própria mãe que trouxe ele para poder estar com ele em todo lugar. Ele falou: não, agora eu vou estar submisso a meu pai que está no céu. Eu não tenho que ser submisso às opiniões de pessoas aqui da terra. Então, irmão, quando nós se convertemos, se você quiser ir para a igreja, tua esposa não quiser ir, você tem que ir. Ou tua mãe não quiser ir, você tem que ir. Você não tem que ficar submisso às palavras aqui da terra. Jesus estava submisso a Deus. E Jesus manda aqueles homens que estavam ali, fala para ele: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus chama aqueles homens ali e os convidados mandam encher aquelas talhas. Aquelas talhas que tinha ali era posta para poder pôr água, porque era lei. Todas as pessoas que vinham de viagem, elas tinham que se lavar para poder entrar nas festas. E ele, naquele momento, traz aqueles convidados
e presencia todo mundo aquele momento que Jesus manda encher as talhas. Depois que as talhas estão totalmente cheias, ele pede para tirar a água e levar ali para o mestre-sala. E o mestre-sala, quando experimenta aquela água que foi transformada em vinho, ele manda chamar o dono da festa e fala: poxa, todo homem deixa para pôr o melhor vinho no final, mas você, no começo, mas você põe o melhor vinho no final. Então, o que acontece, irmão? Nós que estamos em Jesus, sabe por quê, irmão? Porque o vinho que foi transformado, ele representa ali o sacrifício de Jesus quando a água foi transformada em vinho. Jesus Cristo ia passar seu ministério de 3 anos e meio, e no final desses 3 anos e meio, Jesus ia descer a sepultura. E o sangue na cruz do Calvário é um sangue poderoso, irmão. Esse sangue lava e purifica os nossos pecados, nos dá um novo encontro com Deus. Nós viemos a esse mundo porque nós fomos escolhidos por Deus. Para quê? Para adorar, para louvar, para bendizer o nome dele. Então, irmão, toda dificuldade que você tiver, seja na tua casa, seja no trabalho, em falta de qualquer coisa, esse foi o primeiro milagre detalhado na Bíblia pelo apóstolo João. E hoje nós vivemos nesse milagre que nós estamos aqui hoje. Isso é um milagre dessa empresa. Nós estamos aqui pregando a palavra, falando a palavra de Deus para a vida de cada um de nós. Por quê? Porque o próprio Jesus, querido, ele nos dá o entendimento que nós temos que ir para todo mundo e pregar o evangelho onde quer que nós estejamos. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Para quê? Para esse sangue que derramou na cruz do Calvário, irmão, possa nos libertar dos nossos pecados e nos salvar desse mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, irmão, esta palavra do primeiro milagre em Caná da Galileia teve lugar, foi em Caná. O milagre pode acontecer aqui hoje. Quando você abre teu coração para Jesus, o milagre pode entrar. Naquela época foi lá, hoje pode ser aqui, na tua vida. E a transformação que você pode ter é imediata. É só você receber Jesus no teu coração que você vai ter o teu coração preenchido com aquele vazio e tua vida vai ser transformada, como foi transformado naquele local. O milagre que foi feito naquele local, irmão, foi para atender a necessidade dessa família, desse casal. Por quê? Porque tinha acabado o vinho e ele não queria passar ali por vergonha, porque não poderia acabar nem comida nem bebida, não poderia acabar, mas acabou quem estava na festa, Jesus. Então tudo que acabou na tua vida, querido, ele está aqui hoje, nessa tarde, para fazer um milagre na vida de cada um de nós. E hoje ele visita o teu coração. Abre teu coração para que ele possa entrar e fazer o sobrenatural. Amém, irmão? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.